Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo... Jeremias, capítulo 2, versículo de número 13. O tema dessa mensagem é uma pergunta: fontes ou cisternas? Fontes ou cisternas? Aqui no versículo 13, cadê o fundo? Aqui no versículo 13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. Qual foi a primeira? A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vamos ler novamente. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto ele é muito poderoso. Esse texto ele é muito profundo. Deus está usando o profeta Jeremias para fazer um alerta, para trazer uma reflexão espiritual para o povo de Israel. Aqui, o profeta Jeremias ele está dizendo que o povo do Senhor cometeram duas maldades. Maldades essas, irmãos, que hoje, mais uma vez, o povo do Senhor também comete. Duas maldades que hoje também, muitas das vezes, nós acabamos cometendo. Onde a primeira maldade, ele diz: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Diga: deixaram o manancial de águas vivas. Primeiro, meus irmãos, o que é um manancial? Manancial é uma fonte. Por exemplo, eu vou entregar essa água para você daqui a pouco, e não fazendo a propaganda, né? Ou melhor, fazendo uma propaganda gratuita. Essa água aqui, ela veio de uma fonte, Serra Grande, né? Água mineral natural das fontes de Manaim. Olha que interessante. Essa água, ela veio de uma fonte. Irmão, um manancial é uma fonte que jorra água de forma natural. É uma fonte que jorra água, vamos dizer assim, para sempre, né? Nunca se acaba. E Deus está usando o profeta Jeremias para dizer: o meu povo me deixaram a mim a fonte das águas da vida. De que nós, está na frente do microfone, essa é uma maldade muito grande que nós, às vezes, irmãos, também cometemos, de deixar o Senhor, de deixar o manancial das águas vivas, que é o Senhor Jesus. Hoje, esse manancial é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. E às vezes, meus irmãos, nós também estamos cometendo esse erro de deixar a Jesus, de deixar a casa de Deus. Irmãos, nós temos que observar de que forma, de que maneira nós estamos vivendo hoje, porque nós também podemos estar deixando o manancial das fontes das águas de vida, a fonte das águas da vida, o manancial das águas da vida, que é Jesus. Eu quero dizer para você que, meu irmão, não é brincadeira, tantas são as pessoas hoje que estão se afastando do Senhor, que estão deixando a comunhão com Deus, que estão voltando para a vida preguiça, para a vida do pecado. Uma vez que Jesus, irmão, tirou você
do mundo, tirou você da vida errada. Nunca mais deixe o Senhor. Amém, gente? Mas às vezes nós estamos deixando. E Deus estava usando o profeta Jeremias para alertar o povo: olha, vocês deixaram a mim. E talvez você me pergunte: pastor, mas como é que eu posso deixar o Senhor? Eu levo Deus no meu coração para onde eu vou. Irmão, não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que nós deixamos o Senhor quando a gente escolhe viver uma vida de pecado e deixa a comunhão e deixa a santidade. Interessante que eu preparei essa mensagem pela manhã e eu pensei assim comigo: essa palavra é forte, eu vou pregar ela o dia todo hoje. Mas quando eu estava me preparando à tarde para subir aqui no altar, Deus mudou a mensagem, falou: prega outra coisa, vou te dar a palavra. Aí eu preguei à tarde aqui sobre a importância da santidade, porque, irmão, a palavra de Deus, ela deixa claro que sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus, ele disse: sem mim nada podereis fazer. E às vezes, irmãos, nós estamos deixando o manancial de águas da vida por causa do pecado. Lá em Isaías 59:2, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor. E existem muitas pessoas que estão deixando as fontes, que estão deixando o manancial das águas da vida, que está abandonando a fé, que está se rendendo às tentações e às paixões da vida. Irmão, é muito perigoso isso. É muito perigoso. Você começa a ser cirandado, você começa a ser engodado ali, abraçado pelas coisas do mundo. Quando você vê, você está frio, você não ora mais, você não vem mais à igreja. Ou seja, você está deixando as fontes, você está deixando a comunhão, você está deixando a aparência do mundo, as coisas do mundo te vencerem pouco a pouco. Irmão, só para você fazer uma análise, o próprio Senhor, Ele manda a gente lembrar, né? Lembrar de como nós começamos. Ele diz: lembra depois de onde caíste. Faz uma análise, irmão. Quando você começou na fé, quando você começou na igreja, quando você entregou a sua vida a Jesus, como você era dedicado, como você era compromissado com as coisas do Senhor. E se você for uma pessoa sincera, você vai analisar e vai ver que as coisas não estão como você era no começo. A grande verdade, pessoal, que a maioria de nós, se não todos, estão precisando voltar ao primeiro amor. Quem está entendendo, pessoal? Está precisando voltar às primeiras obras. Quando o profeta Jeremias, ele disse assim, né, vocês deixaram o manancial, ele deixa bem claro, né? Vocês deixaram a mim que sou a fonte, a mim que sou o manancial de águas da vida. Meu irmão, não cometa essa mesma maldade, não cometa esse mesmo erro de deixar o manancial das águas da vida. E sabe como que é? Sabe como que começa isso? Começa a gente dizendo para a gente mesmo: não estou deixando não, pastor. Quando alguém está dizendo assim, não estou deixando, é porque ela está se afastando, ela está fugindo do propósito de Deus para a vida dela. Irmão, isso é coisa muito séria, porque se você for parar para pensar, quem éramos nós antes de Jesus? Quem era você antes de Jesus? De manhã a ministra Barreiro cantou uma canção, devia ter cantado o dia todo, né? Aquela do como é? Gerson Rufino, né? Como é que começa a música? Eu não sei o que o Senhor viu em mim. Irmão, o que foi que Jesus viu em mim? O que foi que Jesus viu em você para Ele te amar tanto? O que foi? O que foi que Jesus viu em você quando você estava no mundo, que fez com que Ele te resgatasse, que fez com que Ele te tirasse daquela vida
imunda que você vivia. Eu não posso falar por você, mas eu posso falar por mim. Eu não era nada, irmão. Eu não tinha nada. Mas essa fonte, esse manancial de águas de vida, foi o lugar onde eu me encontrei. O que lá fora eu não encontrava. Meu irmão, para pensar. O que é que você está perdendo se você deixar o Senhor? Você está perdendo muita coisa. Na verdade, você está perdendo tudo. Deus estava usando o profeta. O recado era claro: vocês deixaram a mim. Vocês deixaram a mim. Irmão, o profeta Jeremias, ele foi profeta durante um período que o povo estava na Babilônia. O povo era escravo dos inimigos. E a explicação está aí. Por que eles se tornaram escravos dos babilônios? Por que eles se tornaram servos dos inimigos? Por que, gente? Porque eles deixaram a fonte. Irmão, ninguém fica bem sem Jesus. Ninguém. O mundo vai lhe oferecer de tudo para você abandonar a fonte. O mundo vai lhe oferecer de tudo para você deixar as águas da vida. Mas eu digo para você, não vale a pena. Não vale a pena, irmão. Hoje a gente fez o evangelismo, eu fiz o evangelismo com os meus irmãos. Interessante, esse evangelismo eu gosto de fazer. Pegar a caixa, falar, eu estou até meio rouco. Ficar gritando ali no meio da muvuca e os irmãos entregam o folheto, o outro levanta a faixa. Eu aproveito, prego, oro. Foi uma benção. Aí o ministro Otávio chegou assim comigo e falou: pastor, eu só estava pregando. Tinha uma senhora na barraca ali de venda, acho que ela estava vendendo verdura, que ela estava chorando, pastor. Ele falou: pastor, eu estava vendo lá, estava assim perto de mim, ela estava chorando. Irmão, muito provavelmente aquela senhora que estava chorando, ela sabe por quê. E qual é o motivo, pastor? Aqui. Porque o meu povo fez duas maldades. Primeira, a mim me deixaram. Gente, escuta uma coisa, eu vou falar para você. No começo, quando você deixa o Senhor, fica tudo bem. O diabo não é burro. O diabo, ele não é burro. Ele não vai dificultar a tua vida no começo. Muito pelo contrário. É provável que ele facilite. É provável que ele faça com que as coisas fiquem favoráveis para você. Te oferece mundos e fundos. Mas lá na frente ele vai cobrar. Ai, como ele cobra pesado, gente. Quando o ministro Otávio falou isso para mim, da mulher chorando, eu no meu coração, eu pedi a Deus: Senhor, faz essa ovelha voltar para a tua casa. Talvez a casa dela fosse até aqui. Deus está mandando recado, eles deixaram a mim. No começo fica tudo bem, mas depois o preço é alto, gente. Porque você não vai encontrar em outro lugar, em lugar nenhum no mundo, o refrigério que você encontra na presença de Deus. Talvez você um dia já teve medo de sair da presença de Deus, mas nunca saiu, porque você sempre vai para a fonte. Diga glória a Deus. Porque mesmo quando as tentações e as propostas do mundo vêm, você reconhece do que adianta os prazeres do mundo, os prazeres da vida, e perder a minha salvação e não ter Jesus. Irmão, a passagem de João 4 é uma passagem que fala muito forte a respeito disso.
João capítulo 4. Isso. João 4. Todo mundo sabe que em João 4 fala da mulher. Mulher quem? A samaritana, né? A mulher samaritana, ela representa muitas pessoas que deixaram a fonte. Porque primeiro os samaritanos, eles eram rejeitados pelos judeus por serem um povo que se misturou, né? Vamos dizer assim, se misturaram com os ímpios. Os judeus, eles tinham uma rixa com os samaritanos. Mas além dela ser uma mulher samaritana, ela também era uma mulher frustrada em relacionamentos conjugais. Jesus revelou que ela tinha tido 5 relacionamentos, cujo último, o 5º relacionamento, não era um relacionamento santo. Quem está entendendo? E aquela mulher, irmão, ela vivia tão envergonhada, porque é isso que deixar a fonte faz com a gente. Vergonha. Quem deixa o Senhor nunca fica feliz. Muito pelo contrário, está sempre envergonhado. Essa mulher ela vivia tão envergonhada que ela não podia buscar água junto com as outras, porque ela era vista como impura. Ela tinha que buscar água num horário que as mulheres não estavam lá, provavelmente no sol quente de meio-dia. E foi num horário como esse que Jesus encontra ela e oferece a fonte. Glória a Deus. No versículo 13, João 4,13 diz assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Agora olha o versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre de água, né? Que jorre para a vida eterna. Diga aleluia, glória a Deus. Meu irmão, Jesus estava dizendo para ela: olha, se beber dessa água você vai tornar a ter sede, mas se você beber das águas que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Irmão, quem está junto à fonte nunca mais tem sede. Diga glória a Deus. Eu já falei aqui para os irmãos que uma vez eu fui na cachoeira, né? Lá tem uma região do Amazonas, tem muita cachoeira lá, uma cidade chamada Presidente Figueiredo. E interessante que se você for nessa cidade de cachoeira, você vai ver que a vegetação que fica próxima a essas cachoeiras, as árvores, as plantas, elas são sempre verdes. Pode ser inverno, pode ser verão, elas estão sempre bonitas, elas estão sempre vivas. Irmão, o fato de muitas pessoas perderem a alegria, às vezes estarem até depressivas, você olha, você vê a pessoa abatida, sabe? Não sorri, não tem mais alegria para nada, está desanimado, como hoje nós estamos buscando, está sem forças. É a falta da fonte. É a falta da fonte que é Jesus. Ninguém consegue ter vida sem a fonte. Ninguém consegue ter vida sem Jesus. E às vezes está acontecendo com a gente, irmão. Olha para você mesmo. Veja como você se encontra. Faz quanto tempo que você não se alegra? Faz quanto tempo que as coisas não te animam? Meu irmão, você não precisa de muita coisa não. Você só precisa ter Jesus para ser vivo, para estar vivo, para estar vibrante. Eu nunca vi, gente, um tempo tão triste como esse, de pessoas desanimadas. Eu falei aqui de manhã, meu irmão, que tem gente que não se anima para nada mais na vida. Desde que inventaram esse negócio de Netflix, o povo só quer ficar dentro de casa, jogado em cima da cama. Meu Deus do céu, irmão.
Se tem um culto especial, não vem. Se é dia das crianças, não traz criança. Se é vinda do missionário, já está com dúvida. Não sei se eu vou. Meu irmão, você precisa voltar urgente para a fonte. Você não tem mais ânimo nem para sair de casa. E quando eu falo isso, irmão, eu não estou me referindo só às coisas da igreja, não, gente. Me perdoe, mas tem gente que não tem ânimo para nada. Para nada, 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 nada. Se convidar para uma festa, se convidar para um aniversário, meu irmão, a pessoa parece que está vegetando. Sem ânimo, meu Deus. O mundo está gritando por essas águas. O mundo está clamando por Jesus. Porque não há vida fora dele. Não há vida. Jesus disse que todo ramo que está ligado nele dá muito fruto, gente. Toda planta que ela está próximo de muitas águas, ela é viva, né? Agora, eu várias vezes eu vou, né, para o meio do sertão, vou para os lugares aí, dar minhas voltas, irmão. É impressionante como no verão as plantas perecem. Tem lugar que, se você for ver, meu irmão, está a sequidão, porque não tem água. A água é vida, e Jesus é a água da vida. Meu irmão, se você não sorri, não se alegra com nada, se nada na tua vida faz mais sentido, você não tem mais ânimo para nada, está faltando é Jesus. Porque se tiver Jesus, escuta, se tiver Jesus, irmão, você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Você vai ser uma árvore viva, frutífera. Ah, pastor, só vive mal-humorado. Pastor, só vive chateado. Pastor, meu irmão, pelo amor de Deus, está amarrado. É por isso que o ímpio, que não conhece a Deus, ele precisa beber. Porque não tem Jesus. Então ele tem que suprir essa falta com alguma coisa que mexa com a cabeça dele. Uma vez um amigo meu falou bem assim: rapaz, eu te admiro porque você é uma pessoa alegre e nem bebe. Amigo meu que eu falo do mundo, né? Te admiro que você é uma pessoa alegre e nem bebe. Eu falei: agora pronto, para ser feliz tem que beber? Quem foi? Onde que tá? Onde que tem essa lei aí? Na verdade, nem sabe ele que eu bebo. Eu bebo as fontes da vida, que é Jesus. Quem tem Jesus não precisa de um pingo de álcool. Quem tem Jesus não precisa de cigarro, de maconha. Quem tem Jesus não precisa de cocaína. Meu irmão, quem tem Jesus já tem tudo. É feliz. Posso falar até uma coisa profunda? Posso? Quem tem Jesus nem de dinheiro precisa. Ah, agora o senhor pegou pesado, pastor. Quem nesse mundo que não precisa de dinheiro? Precisamos, sim. Mas quem tem Jesus tem um provedor. Aquele que não deixa faltar. Aquele que faz as aves do céu que não trabalham, nem fiam, cantar todas as manhãs. É Jesus, gente. A fonte que Jesus estava oferecendo para aquela samaritana era Ele mesmo. Ô mulher, se você beber das águas que eu te der, que sou eu, se eu entrar na tua vida, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai ter vergonha. Nunca mais você vai andar deprimida. Nunca mais você vai andar depressiva. O que está faltando, gente, é Jesus. Pode até ser que esteja faltando um pouquinho de dinheiro, que às vezes faz falta. Mas se você tiver Jesus, você tem tudo.
E Ele vai prover na tua casa. Ele vai prover na tua vida. Talvez eu estou falando com pessoas essa noite que estão preocupadas. Pastor, as contas estão atrasando, pastor. Meu irmão, vai para a fonte. Entrega suas ansiedades ao Senhor. Confia nele. Ele está cuidando de você. Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem já está morto, nem sabe. Aqui no Evangelho de João mesmo, capítulo 7. Versículo 38. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmão, essa vida é o Espírito Santo. Se você quer ser feliz, se você quer ser realizado, independente do relacionamento que você tem, independente da condição financeira que você tem, independente de como está a sua saúde, se você quer estar bem, vá para a fonte. Volte para a fonte, que é Jesus. E o mais interessante, irmão, é que quando nós estamos com Jesus, nós nos tornamos uma fonte. Você vê que ele está dizendo aqui que quem crê nele vai correr rios de águas da vida do seu interior. Amém, meu irmão? Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, o Senhor te avive, que o Senhor te renove para correr esses rios de água de vida dentro de você. Em nome de Jesus, esses rios de água de vida que vai fazer cair por terra a depressão, esses rios de água de vida que vai fazer cair por terra as doenças, esse rio de água de vida que vai fazer cair por terra todos os traumas, todas as tristezas. Aleluia. Isaías 58:11. Isaías 58:11. E diz assim: o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, aleluia, e fortificará os teus ossos, aleluia, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam, aleluia, meu irmão. Oh, meu irmão, que você possa ser como um jardim regado, esbelto, vivo, as pessoas vejam Deus em você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos voltar para Jeremias 2, versos 13 novamente. Ele diz: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram o que, gente? Cisternas rotas, que não retêm as águas. Irmão, pelo que o povo de Deus deixou o Senhor? Pelo que, gente? Pelo que o povo deixou as fontes? Pelo que? Diga: por cisternas rotas. Você sabe o que é cisternas rotas? É cisterna que vaza água, é cisterna rachada. É mais ou menos assim: enche, mas como enche também esgota, seca. Irmão, e é exatamente isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão deixando as fontes, estão trocando a fonte por cisterna. Estão trocando a fonte que não para de jorrar água nunca. Quanto mais você consome, mais tem. Por cisternas furadas.
Sabe o que isso significa? O que isso simboliza? Que as pessoas estão deixando o verdadeiro sentido da vida, que é Jesus, e estão trocando por uma vida superficial, por aparência lá fora. Irmão, hoje de manhã, meditando nessa palavra, eu estava pensando assim: o que vai ser, gente, dessa geração de hoje daqui a 50 anos? Porque é uma geração que troca fontes por cisterna. Sabia disso? Quantas pessoas um dia começaram na igreja, estavam servindo a Jesus e abandonaram a verdadeira fonte, a verdadeira vida, os princípios de Deus, para viver uma vida lá fora? Quem está entendendo? Uma vida superficial. Irmão, isso é terrível, gente. Eu fico refletindo, eu fico pensando, o que vai ser daqui a 30 anos, não precisa nem 50 anos, daqui a 30 anos, dessa geração de hoje? Porque é uma geração que troca valores consistentes por coisas superficiais. A gente vê hoje jovens, mulheres e homens que eles praticamente se venderam em troca de uma vida superficial, de dinheiro lá fora. Hoje a galera não quer mais trabalhar não, gente, porque trabalhar não dá dinheiro. O que dá dinheiro é a pessoa abrir uma conta numa página, num site para maiores e ficar se exibindo lá. Irmão, enquanto a pessoa está com aquele rostinho bonito, com aquele corpinho bonito, chove dinheiro na horta dela, na horta dele. Hoje está uma beleza, a pessoa até debocha de quem ainda preserva princípios e valores morais. Debocha ou não debocha? Quantos não debocham de você que está com a Bíblia aberta dentro da igreja? Falam que você é um tolo, enquanto eles estão lá atrás de uma câmera, ganhando dinheiro com a prostituição dos seus corpos. Tudo bem, enquanto a pessoa está bonita, vai ter muita audiência, né? Agora pensa comigo, essa mulher bonita, esse homem bonito, ele não vai envelhecer não? Vai ou não vai? Quem aqui está envelhecendo? Levanta a mão. Ah, você está envelhecendo, irmão? Nem parece. Preste atenção, quem aqui tem mais de 30? Quem tem mais de 30? Tem mais de 30. Ah, tem um público aqui bem maduro, né? Já mais maduro, né? Vamos dizer assim. Pensa comigo aí. Não vou jogar muito não. 10 anos atrás, como é que você estava, né? Como era que era a tua aparência, né? Hã? Não era outra coisa? A gente vai envelhecendo, mas vai aparecendo as rugas, vai ou não vai? As olheiras, os pezinhos da galinha, não é assim? Ou não? Os homens vão ganhando aquela saliência, né? Natural. Pastor, mas o que tem a ver isso com a mensagem, irmão? Eu fico pensando essa geração de hoje daqui a 20, a 30, a 50 anos, que não preservaram valores consistentes e viveram uma vida superficial. O que elas terão?
O que elas terão, gente? Irmão, pensa comigo. Pensa comigo. Essas aí, bonitinhas, que estão lá, toda, né? Toda coisa na frente da câmera. Mas que daqui a 10, 20 anos vai estar tudo caído, arriado, esculhambado, riscado, rabiscado de tudo quanto é jeito. Que nenhum homem vai olhar e dizer assim: eu não quero não. Ou nenhuma mulher vai olhar e dizer assim: vixe, isso aí eu conheço. Mais rodado do que corrimão de escada. Que escolheu cisternas que entra muita água, mas que escoa muito rápido. E não escolheu fontes. Você está entendendo ou não? Irmão, eu sei que eu estou sendo extremamente polêmico aqui, mas esse tipo de coisa alguém tem que falar. Não troque as fontes por coisas superficiais. Meu Deus, tem pessoas que têm uma família linda, mas está trocando fonte por cisterna rachada. Tem pessoas que têm um ministério lindo, mas está trocando fonte por cisterna rachada. Irmão, a aparência, ela vai passar. A juventude, ela passa. É por isso que a Bíblia diz no Eclesiastes 12: você tem que lembrar do teu Criador na tua juventude. É por isso que eu estou pregando isso essa noite, irmão. O que vai ser dessa geração, desse século, desses dias de hoje, daqui a 20, 30 anos? Uma geração que escolheu uma vida superficial, que debocha de valores, de princípios que nunca vão mudar. Irmão, o mundo é mundo desde o começo, mas a palavra de Deus ainda e nunca vai mudar. Eu pergunto para você: o que você vai escolher? Fontes ou cisternas rotas? Cisternas furadas? Ultimamente eu tenho falado aqui na igreja uma coisa muito séria. Isso serve para todos nós. Antes de qualquer decisão, irmão, pensa no teu casamento, pensa na tua família, pensa nos teus filhos. O prazer, ele é momentâneo, é muito passageiro, passa muito rápido, esgota muito rápido. Mas o que Deus tem para você nunca vai ter fim. Escolha as fontes e não escolha as cisternas rachadas. Quem está entendendo? Escolha viver uma vida de valor e não uma vida superficial, que com a aparência vai se acabar. Escolha viver uma vida para a honra e a glória do Senhor, porque isso aí, irmão, é a única coisa que vale a pena nessa vida. É Deus e a família. O resto é cisterna rotas, é cisterna furada. Amém? Vamos fazer o ato de fé em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede
maldade que havia em mim. Sem me